Bem-vinda para o regular nossa inscrição hoje, no dia 134 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui, Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E graças a Deus estamos aqui no livro de Salmos, Salmos capítulo 16. Estamos continuando aqui esse livro maravilhoso, que mostra a soberania de Deus, mostra o cuidado de Deus, mostra o controle que o Senhor tem sobre todas as coisas e mostra que Ele trabalhando, ninguém pode ser contrário. E nos dá um antídoto para a nossa vida, que às vezes a gente passa dificuldade, passa aflição, mas o Senhor nos mostra onde nós devemos colocar nossa fé, nossa esperança e o que devemos fazer nesses momentos, que é louvar a Deus, meditar em sua lei o tempo inteiro e ter paz com o Senhor. E estamos aqui fazendo isso para a honra e glória dele. E vamos lá. Salmo capítulo 16. Poema epigráfico de Davi. E esse termo aqui, epigráfico, é bem interessante. É basicamente como se fosse assim escrito, poema de ouro, poema escrito, poema que deve ser colocado no mármore, poema que deve ser colocado ali na pedra, poema que a gente deve refletir sempre, poema que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Poema de ouro, a melhor parte, digamos assim. Poema epigráfico de Davi, ou seja, o melhor de Davi, digamos assim. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. E aí você vê coisa interessante, né? Existe um entendimento judaico que é o seguinte, isso vem desde os tempos de Abraão, que quando alguém está na sua casa, você tem que cuidar dessa pessoa. Essa pessoa está debaixo da sua responsabilidade. Essa pessoa está debaixo da sua segurança. Essa pessoa está debaixo da sua proteção. Inclusive, diga-se de passagem, lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Foi exatamente isso. Foi esse caso. Graças a Deus nós lemos sobre isso. Isso aconteceu com Ló, isso aconteceu com em outras situações. E esse era o entendimento que Deus ele tinha colocado sobre Abraão, Isaac e Jacó, e também seguia e segue até hoje. Quando você está na casa de alguém, o anfitrião ele tem a obrigação de cuidar, de proteger, de guardar aqueles que são os convidados. Então, olha o que Davi pede a Deus e olha a que nível Davi se põe em relação a Deus. Poema epigráfico de Davi. Protege-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio. Ou seja, Senhor, eu vivo na sua casa, eu vivo na sua habitação. O Senhor é meu anfitrião e eu sou seu hóspede. Eu sou o seu visitante. Eu sou aquele que está morando na sua casa. Eu não sou o dono da casa, o Senhor que é o dono. Então, Senhor, pela honra do teu nome me guarda. Pela honra do teu nome me protege. Senhor, olha, é o Senhor que me dá pão. É o Senhor que me dá roupa. É o Senhor que me dá segurança. É o Senhor que me dá paz. É o Senhor que me dá esperança. É o Senhor que me dá refúgio. É o Senhor que me dá teto. É o Senhor que me dá chão. É o Senhor que me dá sandália. É o Senhor que me dá água para beber. É literalmente dizer assim, Senhor, olha, toda a minha vida está baseada em quem o Senhor é. Eu nada tenho, eu nada posso, eu nada sou. O Senhor é tudo em mim. Se depender de mim, eu morro. Mas eu estou na tua casa. É o Senhor quem guarda a minha vida. É o Senhor quem guarda a minha alma. E assim, a partir do momento que nós entendemos isso, tudo muda. Por quê? Eu vou ser muito sincero para você. Eu espero não te escandalizar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você tem, tudo que você vive, tudo que você faz e você tem resultado, seja positivo ou negativo aos olhos humanos, tudo isso não vem de você, mas vem de Deus. O nosso trabalho, por exemplo, é só uma desculpa para Deus nos abençoar. Como assim desculpa? Algo muito simples. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos colocar a nossa energia em coisas. Nós precisamos criar, construir, gerar, produzir coisas boas para outras pessoas. E é assim que funciona o mercado, basicamente. Eu produzo coisa boa para você, você produz coisa boa para mim. E nós trocamos. Então, Deus ele usa as coisas para que nós venhamos a ter uma mente tranquila e venhamos a entender um pouco da graça dele. Mas a questão toda é, tudo que nós ganhamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós oferimos, tudo que nós temos, tudo isso é o Senhor.
Não é nosso trabalho, não é nosso esforço, não é nossa dedicação, não é a nossa compreensão sobre aquilo, não. É graça de Deus. E justamente Davi está dizendo assim, Senhor, olha, eu habito na sua casa. Ou seja, a minha vida está debaixo do teu teto. A minha alma está debaixo do Senhor. A minha alma está descansando em ti. Eu entro na tua casa e moro na tua casa. Eu sou um eterno visitante da sua casa. Eu sou um morador da sua casa, mas é o Senhor quem cuida de mim. Versículo 2. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Olha, sabe o que é ter Deus como Senhor? Então, muitas vezes nós entendemos que Deus é criador dos céus, da terra e tudo que há. Mas também muitas vezes nós esquecemos que Ele coloca a mão e a proteção sobre nós. Como assim? Uma coisa é nós entendermos que Deus fez os céus, a terra e tudo que há. Tudo bem. Outra coisa é nós entendermos que a nossa vida está sendo construída debaixo da mão do Senhor. E isso aqui é uma coisa muito séria, porque assim, eu não sei quais foram as frustrações, eu não sei quais foram as dores, eu não sei quais foram as dificuldades que você passou. Eu não sei o que é que te levou a chegar até aqui. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus estava no processo e Deus está no processo. Lembra que nós lemos para a honra e glória do nosso Jesus Cristo que é Deus que prepara o nosso caminho? Que é Deus que prepara o caminho do justo? Que é Deus que aplana o caminho do justo? Que é Deus quem faz o caminho do justo? Que é Deus que vai adiante do caminho do justo? Então, tudo que nós vivemos até aqui, tudo isso é graça de Deus. Tudo isso foi o Senhor que nos fortaleceu, que nos firmou, que nos alicerçou para chegarmos até aqui. Por quê? Nós podemos não entender, é o caso de Jó. Talvez Jó nunca tivesse entendido de fato o que aconteceu com ele de forma plena. Mas o importante é, os meus ouvidos ouviam a Deus, mas os meus olhos te veem. Isso que é fundamental. Olha, como é que nós vamos entender um Deus de amor se nós não precisarmos do amor dele? Como é que nós vamos entender um Deus provedor se nós não precisarmos que ele seja o provedor, nosso provedor? Como é que nós vamos entender um Deus que cura se nós não precisarmos da cura dele? Como é que nós vamos entender um Deus que é a nossa segurança se nós não precisarmos da segurança dele? Estamos aqui para aprender quem Deus é. Estamos aqui para ter ele como Senhor, mas aí que está. Nos é dado todos os dias a escolha de servirmos a Deus ou não, de nos submetermos a Deus ou não, de nos curvarmos a Deus ou não. Isso é Deus ser o nosso Senhor. Para termos Deus como Senhor, precisamos nos refugiar nele, precisamos nos entregar a ele, precisamos nos render a ele. Agora, Deus é rei. Queira ou não, goste ou não, Deus é rei sobre tudo e todos. Mas Deus como Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, é uma escolha pessoal. Deus pode não ser o seu Senhor, mas ele é seu rei. Porque Deus é rei sobre reis. Deus é rei sobre todas as coisas. O rei decreta, faça, e assim é. O Senhor, não. O Senhor só tem, digamos assim, controle, digamos assim, entre aspas, sobre aqueles que se submetem a ele. O rei não, o rei faça. E a nossa vida, pelo fato de termos livre agência, pelo fato de termos livre arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser. Só que aí que tá. Nós temos que escolher nos submetermos a Deus todos os dias. Para que Deus não seja só nosso rei, como ele é rei sobre os mares, sobre o céu, sobre os animais, sobre tudo e todos. Mas também termos a Deus como nosso Senhor. Qual é a diferença? Para Deus ser nosso Senhor, nós nos submetemos a Ele. Para Deus ser nosso Senhor, nós nos submetemos a quem Ele é. Todos os dias. Senhor, eu me rendo a Ti. De corpo, alma, mente, espírito, coração, bem disposto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Simples assim. E olha o que é que o rei Davi fala. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor. Ou seja, eu me rendo a Ti, Pai.
de forma completa. Não tenho bem nenhum além de ti. Tu é o meu sustento, tu é minha vida, tu é meu cálice, tu é minha paz, tu é minha segurança, tu é meu sono, tu é minha comida, tu é tudo para mim. Não tenho bem nenhum além de ti. O Senhor é meu bem. O Senhor é minha riqueza. O Senhor é minha paz. O Senhor é tudo para mim. Acabou. Olha, só para lembrar, Davi era rei sobre Israel. Mas Davi era servo de Deus. Davi era rei sobre todos os homens ali. Mas Davi era o primeiro a se humilhar a Deus. Era o primeiro a se entregar a Deus. Era o primeiro a se render a Deus. Sejamos assim. Versículo 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. E aí você vê, olha, o prazer de Deus está nos fiéis que ele tem na terra. O prazer do Senhor está naqueles que buscam a Deus, naqueles que buscam a lei do Senhor, naqueles que buscam servir ao Senhor. E sabe onde é que tem esse povo? Está espalhado sobre toda a terra. Em qualquer lugar que você imaginar, ali vai ter pessoas que buscam a Deus. Ali vai ter pessoas que se submetem a Deus. Ali vai ter pessoas que têm o Senhor como, que têm a Deus como seu Senhor. Ou seja, que se submetem a Deus porque querem. Aí você pode falar, mas existe, por exemplo, uma tribo distante de aborígenes, de índios, de nativos, que nunca tiveram acesso à lei do Senhor. Peraí, mas e a lei natural que Deus coloca no coração do homem? Aqueles que têm entendimento da lei natural, têm entendimento de quem Deus é. Esqueceu da consciência que Deus coloca na mente de cada um? Entre eles, vai ter coisas ou vão ter coisas que eles consideram como certo e errado. E eles vão ser julgados assim, pelo conhecimento que eles têm. Se nos é dado a graça de termos o conhecimento do Senhor, se nos é dado a graça de termos conhecimento de quem Deus é, que nós venhamos a aproveitar. Mas se não é dado a graça, esse conhecimento, para determinadas pessoas, ou povos, ou indivíduos, não há problema. Por quê? Porque Deus vai julgar cada um conforme a sua própria consciência. Lembra que nós lemos aqui? Lembra que nós lemos aqui, para a honra e glória do Senhor? Davi falou, Senhor, julga-me conforme a minha consciência. Julga-me conforme a minha justiça. Julga-me conforme a minha integridade. Por quê? Porque justamente Deus coloca a consciência dele em nós. Quando Deus ele sopra a vida sobre cada um, ali tem a consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. De forma íntegra? Claro que não. Mas o básico nós temos. Aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. Como devemos nos portar. Volto a dizer, de forma completa, não. Estamos aprendendo, inclusive. Mas o básico nós temos. Todos temos. Agora a questão é, vamos escolher servir a Deus? Vamos escolher nos submeter a Deus? Ou não? É uma escolha. E vamos seguir. E só para finalizar, Deus tem prazer naqueles que estão buscando a Ele sobre toda a terra. Olha, um dos motivos pelos quais Deus não acabou com tudo, primeiro é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, e para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, depois somos nós. Olha, Deus, Ele vê o pecado, Deus vê a maldade, mais do que nós. Mas Deus tem misericórdia e dá tempo. Para quê? Para que justamente no tempo certo, Ele venha trazer a justiça. Como assim? Porque existe ainda nossos irmãos que estão com livros, que estão com os nomes escritos no livro da vida, que ainda não vieram para cá para ser testados e aprovados. Então, por este fato, Deus está dando tempo. Estamos no período da graça. Estamos nesse período para o número dos santos, para que o número dos santos venha a ser contado. Ou seja, para que todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, eles venham para poder ser testados e aprovados em nome do Senhor. E aí, quando chegar esse tempo, pronto, as coisas vão desenrolar. Estamos nesse período. Mas, no período que estamos, o Senhor tem prazer em nós. O Senhor tem prazer em, literalmente, o que fazemos. E vamos seguir. Versículo 4. Grande será o sofrimento
dos que correm atrás de outros deuses. Olha, o próprio Deus sempre disse isso. Não há outro além de mim. Eu sou o único Deus. Eu sou o único Senhor. Não há outro além de mim. Não há outro além de mim. Shema Israel, Adonai Elohu, Adonai Echad. Escuta, Israel. O Senhor é um. Um é o Senhor. Acabou. E o próprio Deus sempre disse que todos aqueles que buscam outros deuses sempre vão se decepcionar. E olha, o que é que ele diz? O que é que Deus continua a dizer? Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. Olha, sacrifícios de sangue. Não vou participar, me recuso. E os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Olha, nem vale a pena eu falar o nome deles. Para quê? Mas eu não vou participar da sua assembleia. Eu não vou participar dos seus cultos. Eu não vou participar das suas vidas. Eu não vou participar dos seus ajuntamentos. Por quê? Porque só o Deus que criou os céus, a terra e tudo que há deve ser louvado. É o que Deus disse. Acabou. O Senhor é o meu Senhor. O Criador do céu, da terra e tudo que há é o meu Deus. Só a Ele eu me manifesto, eu busco, eu me rendo. Acabou. Não há outro Deus além do Senhor. Versículo 5. Versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Tá vendo? O Senhor é tudo para mim. O Senhor é minha comida. O Senhor é minha água. O Senhor é meu sustento. O Senhor é meu provedor. O Senhor é minha base. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. Ó, Tu és a minha porção e meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Meu futuro não está garantido no meu trabalho. Meu futuro não está garantido na minha família. Meu futuro não está garantido nos meus amigos. Meu futuro não está garantido nas minhas ferramentas. Meu futuro não está garantido no meu entendimento. Meu futuro não está garantido nos bens que eu tenho. Não. Meu futuro está garantido no Senhor. É o Senhor quem garante o meu futuro. É o Senhor quem me guarda. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Olha, é o Senhor quem coloca tudo no lugar certo. Tenho uma bela herança. Olha, o Senhor cuida tão bem de mim que a minha vida foi guardada, é guardada e será sempre guardada. Por quê? Porque o Senhor cuida de mim. É o Senhor que me guarda. É o Senhor que é minha porção. É o Senhor que é a minha herança. É em ti que eu confio. Olha que coisa bela. Versículo 7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Olha, tudo que você tem de bom pensamento, de boa vontade, de bom entendimento, tudo isso não vem de você. Não vem do seu entendimento, não vem da sua capacidade, não vem de quem você é, mas vem do Senhor. É o Senhor que nos dá o bom entendimento. É o Senhor que nos dá a boa escolha. É o Senhor que nos dá o bom caminho. É o Senhor que nos dá um bom norte. É o Senhor que nos dá uma boa visão. É o Senhor que nos dá um bom direcionamento. É o Senhor quem nos aconselha. Ou você acha que os pensamentos bons, que os desejos bons, que as vontades boas, elas vêm de você? Não, ela vem do Senhor. É o Senhor que planta essas boas coisas no seu coração, no meu coração. É o Senhor que nos dá bons sonhos. É o Senhor que nos dá boas vontades. É o Senhor que nos dá, que enche nosso coração de coisas maravilhosas. É o Senhor. É a graça dele. Na escura noite, o meu coração me ensina. Olha, durante a noite, enquanto dormimos, o Senhor está trabalhando em nós. Durante a noite, enquanto dormimos, o Senhor está nos ensinando. Olha, bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Nós somos ensinados por Deus quando estamos dormindo. Nós somos ensinados por Deus enquanto estamos descansando, estamos repousando. Quantas e quantas e quantas vezes você foi dormir com um problema e quando você acordou aquele problema já tinha se acabado? E não é porque o problema se acabou, mas é porque Deus te ensinou como resolver. Não é porque o problema não existe, mas porque Deus te mostrou o caminho que você deve seguir. Por quê? Porque à noite o Senhor nos ensina. À noite o Senhor aconselha o nosso coração.
Precisamos entender isso. Por isso que é tão necessário que tão importante quanto o trabalho, tão importante é o descanso. Tão importante é a dedicação, como tão importante é o parar. Por isso que Deus estabelece o tempo. Por isso que Deus estabelece o momento. Por isso que Deus estabelece o dia e a noite. Dia é trabalho, correr, fazer, gerar. Noite é refletir, é descansar. Perdão. Noite é refletir, é descansar, é dormir. Versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Olha, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está sempre diante de mim. Eu não estou escondido da tua face. Pelo contrário, o Senhor está sempre à minha diante. Está sempre à frente de mim. Está sempre, à minha dianteira. Olha, com Ele, à minha direita, não serei abalado. E aí você vê, existe um termo que diz assim, fulano é meu braço direito. Ou seja, fulano é aquele que está ali sempre presente, está ali sempre trabalhando, está ali sempre, em todas as coisas, está ali sempre participando. Imagina Deus ser o nosso braço direito. Imagina o Criador, o Senhor, o Poderoso, Ele ser tudo na nossa vida. E aí o salmista continua, não serei abalado. Por que não serei abalado? Por causa da minha força? Por causa do meu entendimento? Por causa da minha energia? Por causa do meu trabalho? Por causa da... Não! Porque o Senhor é o meu braço direito. Ou seja, o Senhor está na minha vida em todas as áreas. O Senhor está comigo quando eu acordo. O Senhor está comigo quando eu vou dormir. O Senhor está comigo em todo o tempo. Por isso eu não serei abalado. Você vê, o salmista aqui podia ter falado, eu não serei abalado porque meu trabalho é bom. Eu não serei abalado porque meu estudo é bom. Eu não serei abalado porque eu tenho pessoas boas. Não. Mas o que o salmista falou? O salmista falou o contrário. O Senhor é meu braço direito. Por isso eu não serei abalado. Ou seja, a confiança está em quem Deus é. Não no que temos, no que podemos, no que fazemos, no que vemos, no que sabemos, no que entendemos. Não. A nossa confiança está em Deus. É por isso que não somos abalados. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Versículo 9. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulta. E no íntimo glorifica a Deus. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. E olha, isso aqui é lindo. Porque aqui nós já temos mais e mais e mais profecias a respeito de quem Cristo é. E a respeito do ministério que o Senhor, Cristo Jesus, ele vai fazer na terra e ele está fazendo. O meu corpo repousará tranquilo. Isso aqui já é literalmente uma profecia a respeito de Jesus. Jesus falou o quê? Quem conhece a mim conhece ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos o quê? Somos um. Eu e o Pai somos um. Acabou. Foi Jesus que disse. As obras que Jesus faz são as mesmas obras do Pai. As obras que Jesus fez são as mesmas obras que o Senhor fez. Literalmente, aqui já está sendo falado, o meu corpo repousará tranquilo. Lembra que Cristo morreu por 3 dias e no terceiro dia ressuscitou? Então, versículo 10. Aqui, talvez seja um dos salmos mais pontuais a respeito de Cristo. Claro que tem outros milhares, mas esse aqui é muito lindo. Inclusive foi usado pelo apóstolo Pedro em Atos para poder falar a respeito do que aconteceu com Cristo. Presta atenção aqui. Capítulo 10, ou versículo 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Olha, isso aqui é muito lindo, porque assim, olha, o Senhor não vai me abandonar no sepulcro. Nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Como assim? Se Davi estivesse falando a respeito dele próprio, ele sabe que ele não poderia falar isso. Por quê? Porque Davi é homem, Davi é carne. E a carne sofre decomposição. A carne vai ser ressuscitada lá na frente. Mas a decomposição vai acontecer. Porque nós somos carne, nós temos que voltar ao pó. Mas aqui que tá, olha. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quem é o santo de Deus? Quem é o ungido de Deus?
Quem é o Filho do Homem? Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ungido do Senhor. Aquele que literalmente foi ungido por Deus para ser o nosso sacerdote, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa base, o nosso alicerce, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus ungido. Ele é o ungido do Senhor. Ele é o santo do Senhor. Ele é aquele que Deus ungiu para que por causa dele, do sacrifício desse Cordeiro, que é Jesus, nós venhamos a ter paz com Deus. Então, literalmente, não permitirá que o teu santo, ou seja, que o teu Cordeiro Pascal, não sofra decomposição. Olha, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Ou seja, o Senhor me ressuscitará. Eu serei ressuscitado. E a vereda da vida. A alegria plena da tua presença. Olha, Cristo conheceu a Deus de forma plena. Cristo conheceu a Deus, de fato, no mais íntimo do Senhor. E diga-se de passagem, Jesus é o mistério de Deus que foi revelado. Jesus foi criado e sempre é, e estava sempre dentro do Senhor, no coração, no íntimo de Deus. Lembra em João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é um com Deus. E ó, a alegria plena do Senhor estava com Deus. E o próprio Deus fala, você é minha alegria. Você conhece a minha presença. E continua, eterno prazer à tua direita. Jesus está onde? À direita de Deus. Estevão viu literalmente Deus assentado no trono e à direita dele estava Cristo. Estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À direita de Deus. Ó, à direita do Senhor. O Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que há. E à direita dele o nosso Cordeiro Pascal. Pelo qual nós temos aliança com Deus. Olha, a nossa aliança ela não está baseada no que fazemos, na capacidade que temos, não. A nossa aliança está baseada em quem Cristo é. Nós temos o direito de entrarmos no Santo dos Santos, não pelos nossos atos, não pelo que somos, mas sim por causa de Cristo. E isso muda tudo, porque assim, independente de quem você seja, do que você faça, por causa de Cristo nós temos acesso a Deus. Isso faz com que a gente tenha até, assim, não é que a gente não tenha medo de pecar, mas claro, a gente não tem essa questão, o medo de ir para o inferno. Porque nós não queremos machucar quem Deus é, pelo presente que Deus nos deu. Nós não temos medo de ir para o inferno, mas nós não queremos machucar o Senhor, que só fez o bem para a gente. Isso muda tudo. Por quê? Porque Deus, por graça e misericórdia, quis dar Jesus. E Deus deu Jesus a nós. E agora que entra tudo. Jesus é aquele que não muda. É aquele que não erra. É aquele que é santo, santo, santo. E por causa de Jesus, nós temos acesso ao Pai. E ó, literalmente aqui é uma profecia daquilo que vai acontecer. Jesus não vai sofrer decomposição. Jesus conhece o Senhor de forma plena. E por causa de Jesus, nós temos acesso a também estarmos onde Ele está. Jesus está onde? À direita do Pai. Estaremos com o Senhor. Estaremos alinhados com Deus. Estaremos no mesmo lugar que Jesus está. Firmes com Ele. Jesus fala assim, ó. Vocês estarão. Onde eu estiver, vocês vão estar também. Acabou. Estaremos à direita do Pai. Com Jesus. Firmes com Jesus. Nós hoje temos acesso ao Pai. Por causa de Cristo. E vamos continuar por causa do horário. Salmo capítulo 17. Vamos lá. Salmo capítulo 17, oração davídica. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Senhor, ó, eu sou íntegro perante o Senhor. Eu estou aqui, ó, temente a ti. O que eu falo, o que eu vivo, o que eu busco é real. O que eu falo, o que eu vivo, o que eu busco, ó, está aqui exposto ao Senhor.
Venha de ti a sentença em meu favor. E ó, aquela questão, Senhor, conforme a minha justiça eu sou justo. Venha de ti a tua sentença a meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Senhor, a justiça não está nos homens, a justiça não está na carne, a justiça não está no mundo, mas a justiça está no Senhor. Por favor, traga a tua justiça. Por favor, traz a sua justiça aqui, Senhor. Versículo 3. Provas o meu coração e de noite me examinas. Você vê, olha, estamos aqui literalmente plantando coisas boas na nossa alma. Estamos aqui literalmente plantando, ou melhor, colocando as sementes na nossa alma. E de noite Deus vai examinar. E de noite me examina. Deus ele vem de noite e olha, o que é que a gente plantou? Tu me sondas e nada encontra. Por quê? Por que nada encontra? Nada encontra porque eu não fico plantando o que é mal. Eu não planto violência contra meu amigo. Eu não planto violência contra o próximo. Eu não planto maldade. Eu não planto planos ruins. Pelo contrário. Decidi que a minha boca não pecará. Acabou. Olha, eu fiz um acordo com minha boca para eu não pecar. E isso aqui é muito importante porque nós aprendemos que tudo que falamos estamos plantando no outro e em nós. Então não perca tempo murmurando. 1 Coríntios 10:10. Não perca tempo murmurando. Perca tempo murmurando, não. Há consequências para o murmurador. Há consequências para o plantar coisas ruins. Há consequências para o falar coisas ruins. Há consequências em abrir a boca e falar coisa má. Não plante no coração do outro e no seu coração coisas negativas. Você está vivendo coisas negativas? Está vivendo um tempo negativo? Abre a boca para Deus. Deus, socorro, eu estou passando isso. Você fica com Deus o tempo que você quiser. Porque você vai estar plantando a presença de Deus na sua vida. Agora, saiu da presença de Deus ali, parou, né, da oração, da intercessão, só fale coisa boa. Só plante coisa boa. É sério, faça isso para você ver a diferença que vai ser na sua vida, para você ver a diferença que vai ser na sua mente. Faça isso e você vai entender o quão bom é o Senhor. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Foque e fale aquilo que é bom. Tudo aquilo que não for bom, não fale, não perca tempo. Deixa que as coisas que não são boas, elas próprias se resolvem. Mas ó, só fale aquilo que é bom. E ó, decidamos viver assim. Versículo 4. Como fazem os homens pela palavra dos seus lábios, eu evitei o caminho do violento. Você vê, ó, é minha escolha. Eu podia estar no caminho do violento. Eu podia estar no caminho mau. Perdão. Eu podia estar no caminho ruim, mas eu evitei. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi a tua palavra. Olha, meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Ó, eu escolhi estar diante de ti. Eu escolhi estar contigo. Eu escolhi estar na tua presença. Acabou. Os meus pés não escorregaram. Ponto. Tive medo? Tive dúvida? Tive dificuldade? Passei aflições? Passei. Mas ó, continuo firme. Porque foi o Senhor que me deu esse caminho. E eu sigo. Acabou. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Você vê, olha, eu podia clamar a qualquer um, a pessoas, a qualquer coisa, mas eu clamo a ti, Senhor. Eu clamo ao Senhor. Eu não perco tempo pedindo a homem. Não perco tempo pedindo a qualquer coisa que não seja o Senhor. Eu só clamo a ti, porque eu sei que o Senhor me ouve e o Senhor me responde. Versículo 7. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salva os que te buscam, os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. Senhor, ó, mostra o teu amor. Queremos ver o teu amor. Porque sabemos que o Senhor resgata. Sabemos que o Senhor cura. Sabemos que o Senhor protege. E assim é. Olha, quando pedimos a Deus para que a presença dele seja na nossa vida, às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Mas Deus faz a presença dele na nossa vida. Versículo 8. Protege-me como a menina dos teus olhos.
Esconde-me à sombra das tuas asas. Menina dos olhos é a pupila. Olha, me protege, Senhor, assim como nós protegemos a nossa pupila. A pupila dos nossos olhos. Imagina, é super sensível, né? Mesma coisa. Da mesma maneira que a pupila dos seus olhos é sensível, da mesma forma, é assim que Deus cuida de nós. Da mesma forma, é assim que nós estamos diante de Deus. É assim que nós somos diante de Deus. E ó, quem é que pode ir debaixo da sombra do poderoso? Quem é que pode? Nós vivemos debaixo da sombra do poderoso. Acabou. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Protege-me, Senhor. Tá vendo? Acabou. Versículo 10. Eles fecham o coração, eles fecham o coração insensível. Você vê, olha, jamais busque ter um coração insensível. Não, não, não. Busque ter um coração aberto a Deus, aberto ao Senhor. Um coração que busca a palavra dele todos os dias, porque o Senhor nos renova. E com a boca falam com arrogância. Isso aqui é coisa do diabo. Não tem arrogância, não. Olha, sempre considere que o outro é superior a você. Sempre considere que o outro é maior que você. Porque se você considerar assim, você vai tratar todo mundo com respeito. Não tem arrogância. Ó, você nada pode, você nada fez, você nada faz. É Deus que pode tudo. É Deus que faz tudo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Eles me seguem os passos e já me cercaram. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. Senhor, me protege. Porque ó, há uma grande quantidade de pessoas que estão doidas para me derrubar. Se o Senhor não me proteger, eu vou cair. São como leões ávidos pela presa. Como um leão forte, agachado na emboscada. Isso aqui é muito interessante porque também faz uma menção ao que aconteceu com Cristo. Quando Cristo estava ali sendo o tempo inteiro perseguido por aqueles fariseus, por aqueles homens, né, que estavam distantes do Senhor, o tempo inteiro eles faziam isso, faziam perguntas, faziam questionamentos que não, a intenção não era aprender de Deus, mas a intenção era pegar Jesus em algum erro, e não teve, e não tinha falha nenhuma, para poder dizer aí, ó, o Messias de vocês, e não conseguiram. E pelo fato deles não conseguirem pegar Jesus em alguma falha, algum erro, eles escolheram tirar a vida de Jesus. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Olha, a nossa recompensa não pode estar nessa vida, não. A nossa recompensa tem que estar em quem Deus é. A nossa recompensa tem que estar no Senhor. O Senhor é a nossa recompensa. E precisamos sempre lembrar disso. O tempo inteiro, a nossa recompensa está no Senhor. E agora, ó, presta atenção nesse ponto aqui. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Ó, agora, Senhor, ó, me livra desses homens, me livra de homens assim, me livra de homens deste mundo. Ou seja, Davi está pedindo para ser livrado desses homens. Mas agora, olha qual é o pedido que Davi faz a Deus. Olha qual é o pedido que Davi está fazendo a Deus. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Olha, tudo que o Senhor reservou para eles, enche eles o ventre. Tudo que eles fazem, tudo que eles produzem, tudo que eles trabalham, enche eles o ventre. E só continuando aqui. Enche-lhes o ventre de tudo que eles reservaste. Sejam seus filhos saciados. E o que sobrar, fique para os seus pequeninos. Ou seja, olha, Davi aqui está dizendo, ó Senhor, me livra desses homens. Me livra desse povo. Me livra dessas pessoas. Por quê? Porque eles querem viver distante de ti. Olha, eles são ímpios, eles buscam pecado, eles buscam o erro, eles buscam esse mundo, eles buscam essa vida, eles buscam as coisas daqui. Mas, ó, Senhor, enche eles, enche a barriga deles, enche-lhes o ventre de tudo que lhe reservaste. Olha, enche a barriga deles de tudo que o Senhor reservou para eles. Enche a barriga deles de tudo que eles querem.
E isso aqui é um contraste, porque cá em cima Davi está pedindo o quê? Eu quero ver tua face. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver quem o Senhor é. Esses homens não querem ver o Senhor. Esses homens só querem a barriga cheia. Esses homens só querem produzir o mal, viver o mal e receber a colheita do mal. Ou seja, esses homens pensam só nesta vida. Esses homens pensam só neste tempo. Esses homens pensam só nesse momento. A vida deles é efêmera. E eles fazem o mal e conseguem resultado. Resultado esse que, ó, Davi fala, ó, que vocês têm muito resultado no que vocês fazem. E, ó, e que os filhos de vocês também também sejam saciados. Que os filhos de vocês também recebam o fruto do trabalho que vocês fazem. Que no caso é um trabalho mau, péssimo. E, ó, e fique até para os netos de vocês. E aí você para e pensa, meu Deus, como é que pode Davi estar pedindo para que os inimigos dele sejam abençoados? Aí que tá. Davi está falando assim, Senhor, ó, de tudo que eles podem ter, que eles tenham todo tipo de bem aqui dessa terra, dessa vida. Porque o mais importante é a tua presença. Eu quero ver a tua face. Eles são autossuficientes. Eles vivem, eles trabalham, eles produzem a vida deles. Mas eu não quero, não. Eu quero ser dependente de ti. Eu quero necessitar da tua graça. Eu quero necessitar da tua misericórdia. Eu quero necessitar da tua bondade. Eu quero necessitar do teu favor. Eu quero necessitar de ver a tua face para que eu possa viver. Bens materiais, coisas dessa vida, coisas daqui da terra, eu não quero nem lembrar de... Para quê? Se o Senhor tem o que é mais importante, que é poder ver sua face. Olha, de tudo que eu tenho, a coisa mais valiosa que ninguém nunca vai conseguir pegar, mexer, tocar, é eu poder ver tua face. Eu quero ver tua face. Eles jamais vão ter. Mas eu tenho. Olha, então se essa é a coisa mais valiosa, se essa é a melhor coisa que eles têm, enche eles disso aí. Enche eles dos bens dessa vida, enche eles das coisas que eles querem, que eles sejam satisfeitos nisso. Eles, os filhos deles e os netos dele. Porque, ó, sabe o que vai acontecer? O mais importante eles não têm e nunca vão ter, que é poder ver sua face. Que é poder estar na tua presença. Que é poder estar dependendo de ti. Que é poder estar dependendo de quem o Senhor é. Isso muda tudo. Sabe por quê? Porque a partir deste momento a gente começa a entender que o que vale a pena não é quem abençoa. Que o que vale a pena não é a bênção que Deus dá. Que o que vale a pena não é o que Deus produziu, o que Deus gera. Não. Isso tudo, as coisas materiais, não tem valor nenhum. Só tem para essa vida, para este tempo. Mas sabe o que vale? É o que fazemos para Deus. Porque tudo que fazemos para Deus, Deus jamais esquece. Eternamente está escrito. Eternamente será lembrado. Eternamente teremos a recompensa disso. Inclusive, aproveitando aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para as pessoas, mais vidas, mais almas. Eu garanto para você, em nome de Jesus, eternamente o Senhor vai se lembrar. Ó, eternamente você será lembrado por isso. Por mim, não. Pelos homens dessa vida, não. Por qualquer coisa nessa terra, não. Mas você vai ser lembrado pelo Senhor, pelo Criador, pelo aquele que era, que é e que há de vir. Ele vai nos galardoar. Ele vai nos premiar. Ele vai, literalmente, nos dar prêmios, nos dar recompensas por buscarmos a presença dele. Por buscarmos sua face. Presta atenção nisso. Isso é real. Olha, esta vida, para aqueles que estão perdidos, é o céu. Mas para nós que somos filhos do Senhor, é o inferno. Sabe por quê? Porque a partir do momento que as pessoas fecharem os olhos, para esses que somos nós, filhos do Senhor, vamos descobrir que isso aqui era o mais puro inferno. Porque vamos conhecer a glória de Deus, vamos ver a Deus face a face. Mas para eles que buscavam só essa vida, só esse tempo, só as coisas daqui, eles vão descobrir, sabe o quê? Que este mundo, que essa terra, era o céu. Então, ó, que o nosso coração, que a nossa vida, que os nossos olhos não estejam focados para as coisas daqui. Não. Mas que estejamos focados em quem Deus é.
Que sejamos focados na presença dele. Que sejamos focados em poder ver a Deus. Em poder ser limpo perante o Senhor. Vamos seguir. Versículo 15. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Acabou. O que me importa é ver sua face. O que para mim é valioso é ver o Senhor. O que para mim tem importância, o que para mim o que eu tenho desejo é depender de ti, é ver sua face, é estar contigo. É poder viver nesta vida contigo e poder viver na próxima, quando eu fechar os olhos aqui, contigo. É isso que me dá vontade, é isso que me dá prazer, é isso que eu tenho, esse é meu alvo. Quanto a mim, feita a justiça, verei tua face, ponto. Quando despertar, ou seja, eu vou ressuscitar. Eu serei transformado. Eu não ficarei no túmulo. Eu não ficarei descansando. O descanso é passageiro, porque eu vou ter uma nova vida contigo. Olha, quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Olha, quando eu acordar, eu vou ver a face do Senhor, e é isso que eu quero. Eu busco, a minha vida aqui é seguir ao Senhor, é plantar para o Senhor, para que eu possa ver a tua face. Esse é meu objetivo, esse é meu tesouro, é isso que para mim é valioso. Diferente desses homens, que esses homens sejam satisfeitos, enche-lhes o ventre de tudo que lhe reservaste, tudo que eles querem, que eles sejam satisfeitos no que eles querem. Sejam seus filhos saciados. E o que sobrar, fique para os seus pequeninos, ou seja, fique para os netos dos homens maus. Mas o que me importa é ver sua face. O que me importa é depender de ti, Deus. O que me importa é ser um contigo. O que me importa é nessa vida aqui estar trabalhando para o Senhor, para na próxima eu também estar contigo. Isso que para mim é valioso. Isso que para mim tem importância. Isso que para mim é fundamental. É isso que vale para mim. É isso que... Esse é meu anseio. Mais do que tudo. A minha vontade é servir ao Senhor. E vamos seguir. Salmos capítulo 18. Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse. E aí, no caso, das mãos de Saul, já era naquele período de transição, né? Que graças a Deus nós vimos. Era quando Israel ali, Saul foi derrubado pelos seus próprios pecados. E aí Davi estava ali assumindo ali o reinado, o seu reinado. Que ele já tinha sido ungido por Deus como rei. E aí ele estava nesse processo. E olha o que Davi fala. Olha como Davi já começa. Eu te amo, ó Senhor, a minha força. Acabou. Olha, Davi tinha um entendimento de quem Deus é. Quando Davi fala assim, Senhor, é literalmente, olha, Deus, eu me submeto a ti. De corpo, alma, mente, espírito, coração, bens, posses. Aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, eu posso ser rei de Israel. Mas perante o Senhor, perante o meu Deus, eu não sou nada mais nada menos do que um servo. O Senhor é meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é meu dono. Eu só sou um servo teu. E eu te amo. Olha, eu escolho te amar. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha proteção. A minha fortaleza e o meu libertador. E aí você vê, olha que elementos fantásticos. Rocha, fortaleza, libertador. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A segurança ela não é externa. Nossa segurança não é no que nós, não é pelo que temos, não é pelo que podemos. A nossa segurança está e é o Senhor. Por que eu digo isso e por que eu posso garantir isso? Por que adianta a gente, aos olhos humanos, nós estarmos cercados de tudo que pode nos dar segurança, mas não estarmos debaixo da proteção do Senhor? É inútil. O oposto é verdadeiro. A gente, aos olhos humanos, a gente pode não ter proteção nenhuma. Mas só pelo fato de nós termos a Deus, o Criador, como nosso rei, como nosso dono, pelo amor de Deus. Tudo que vem para a nossa vida antes passa pelo tribunal de Deus. Antes passa
pelo juízo do Senhor. Você acha que ele vai deixar vir algo que não seja da vontade dele? Você acha que ele vai deixar vir algo que seja mal, negativa, para nos ferir, para nos fazer mal? Meramente pelo mal? Não. Se algo ruim aconteceu, é para nos ensinar. Se algo ruim aconteceu, é para arrancar de nós algo que não presta, é para colocar algo bom. Se algo ruim nos aconteceu aos nossos olhos, é para nos livrar de algo muito pior. Porque assim o Senhor trabalha e assim o Senhor é. Porque a natureza de Deus é boa. Então, Senhor, eu te amo. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo. Olha, o Senhor não é só uma pedra que eu posso deitar e ter ali descanso. Não. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é minha montanha. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é intransponível. O Senhor é inabalável. O Senhor é extremamente forte. E o Senhor é minha segurança. Eu deito e durmo no Senhor. Em quem me refugio aqui, Em quem me refugio. Olha, Deus, deixa eu te falar. Eu dependo do Senhor. Eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu vivo no Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor se lembra de mim e cuida de mim. Quando nós temos esse nível de compreensão de quem Deus é, a gente esquece, não fica preocupado, não. Literalmente, a gente não lembra dos problemas dessa vida. Sabe por quê? Porque a gente foca no Senhor, foca nas coisas dele. E as demais coisas, não são o quê? Resolvidas. Não são acrescentadas. Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você acha que o tempo que você está aqui, você acha que o tempo que eu estou aqui, nós estamos aqui, aprendendo dele, crescendo com ele, buscando a sabedoria dele, você acha que a nossa família está à toa? Você acha que os nossos bens, nossas posses, está à toa? Nosso trabalho, nossos trabalhos, nossas coisas. Você acha que isso está tudo à toa? Não, está não. Está sendo protegido, guardado, zelado, firmado por Deus. Acabou. Assim é. Qual é o nosso trabalho? Buscarmos a presença dele. Qual é o nosso trabalho? Meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. Qual é o nosso trabalho? Meditarmos em quem Deus é. Acabou. O resto, deixa lá. Cada dia com o seu mal. E vai ser resolvido? Não. Já foi resolvido. Por quê? Por quem ele é. Ele é o meu escudo e o meu poder. Quem me salva? A minha torre alta. Olha, não há quem possa se levantar contra mim. Sabe por quê? Porque eu já estou na minha proteção, que é Deus. Não há quem possa ficar acima de mim. Por quê? Porque o Senhor é a torre alta e eu já estou nele. Já estou firmado nele. Acabou. Clamo ao Senhor, que és digno de louvor. E estou salvo dos meus inimigos. A salvação não vem simplesmente pela minha força, pela minha capacidade, não. Mas a salvação vem quando eu clamo a Deus. É Deus quem me salva. As cordas da morte me enredaram. Olha, as cordas chegaram perto de mim. As torres da destruição me surpreenderam. Chegou ali artimanha, chegou ali força, chegou ali poder sobre mim. As cordas do Sheol, do inferno, me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Eu estava cercado. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Olha, quando eu clamei a Deus, Deus me ouviu. Quando eu busquei o Senhor me trouxe. Lembra que Jesus passou 3 dias no Sheol? Lembra que Jesus morreu por 3 dias e ressuscitou no terceiro? Jesus, aconteceu isso com ele. Ele foi lançado ao Sheol, ele foi ao Sheol. Ele buscou aí. Ele estava no túmulo, o corpo dele estava no túmulo e de lá ele foi ao centro da terra, ele foi ao Sheol para pregar o evangelho. E só que ele não ficou lá. Por quê? Porque ele foi para tomar a chave da morte e do abismo. E assim é. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode te dar 1 segundo de vida ou tirar 1 segundo de sua vida. A nossa vida está escrita no livro de Deus. Porque Deus é soberano e Deus é o poderoso. É Ele quem nos guarda. Versículo 7.
A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. E olha, nós vamos ver algo muito parecido com esse relato aqui. Quando Jesus ele morre na cruz, a terra estremeceu. E ó, os sepulcros se abriram. Por quê? Porque ali foi o momento onde o Filho de Deus derramou seu sangue. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Isso aqui ainda vai acontecer. Que é o quê? Que é o juízo de Deus. Fogo, enxofre, brasa. Vai chegar. Uma parte já aconteceu. Terra estremeceu, sepulcro se abriu. A segunda, o fogo de Deus que vem sobre a terra, sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependem, vai chegar. Versículo 9. Ele abriu os céus e desceu. Olha aqui a vinda de Cristo. Olha aqui a vinda do Senhor. Tá tudo sendo... Aqui, ó. Versículo 7. A terra tremeu, sepulcro se abriu, ou seja, quando Jesus morreu e ressuscitou. Essa segunda parte, saiu das suas narinas, subiu fumaça, no caso fogo e tudo mais, que é o juízo de Deus, e ó, ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Jesus vai vir, Jesus não vai mais pisar sobre essa terra e tudo mais, não. Jesus vai vir sobre as nuvens, para nos buscar, para nos levar. É isso que vai acontecer. Continuando, montou um querubim e voou, deslizou sobre as asas do vento. E ó, isso aqui é interessante porque teve um momento que isso aqui aconteceu com Davi, esse ponto aqui. Davi ele estava cercado, Davi tinha ali os irmãos de Golias que estavam ao redor dele, e Davi foi à guerra. E aí quando os irmãos de Golias estavam ali perto dele, Davi estava fraco, já estava cansado. E aí ele quase ia ser tirado dessa vida. Até que chegou ali homens de Davi e foram ao auxílio de Davi, cuidou de Davi e protegeu Davi. Mas Davi deu crédito aos homens? Não. Davi deu crédito aos soldados? Não. Davi deu crédito aos seus generais, à sua força armada? Não. Davi deu crédito a Deus. Foi Deus que montou em querubins, voou deslizando das asas do vento e me salvou. Nós temos que aprender a tudo dedicar a Deus. Não é fulano que te ajuda, não é fulano que te guarda, não é fulano que te abençoa, não é fulano quem te faz bem, não! É Deus! Se fulano for tirado dessa terra, Deus levanta outro fulano. Se fulano parar de qualquer coisa na sua vida, Deus levanta outro. Se qualquer coisa acontecer com fulano ou com cicrano, seja lá quem for, Deus levanta outro. Porque poderoso é Deus. Não é o homem, é Deus. Ah, Deus, fulano me ajuda, fulano me abençoa, fulano isso, fulano aquilo. Deixe fulano em paz. Glorifique a Deus. Deus livre, se der qualquer coisa com fulano ou com cicrano, seja lá quem for, não tem problema. Deus levanta outro. Por quê? Porque a obra dele não para. O plano dele não para. E acabou, assim é, ponto. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Retirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Você vê, Deus veio ao meu auxílio, Deus veio ao meu encontro, Deus veio para lutar a minha luta, Deus veio para lutar a minha guerra. Com seus raios os derrubou, o fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Você vê, o Senhor veio ao meu auxílio. O Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor viu que a morte estava perto de mim, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Das alturas, estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me dos meus inimigos poderosos. Dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. E aí você vê, o mal, ele sabe o tempo certo de atacar. O mal é esperto, o mal espera para ver o momento que a gente está mais quieto, está mais aflito, está mais para baixo e ataca nesse momento. O mal é oportunista. Mas sabe o que acontece? Isso aqui é fundamental.
Quando nós estamos fracos, aí que estamos fortes, sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, imediatamente quando o mal chega até nós, a gente clama a Deus. Mas quando nós estamos fortes, sabe o que acontece? A gente tenta lutar, a gente tenta buscar, a gente tenta, de qualquer maneira, usar nossa força para poder nos livrar. Rapidamente, não vou perder muito tempo com isso, por causa do horário. Mas assim, já aconteceu de eu quase estar me afogando. Inclusive, tem um testemunho aqui no canal para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E eu lutei. Mas eu clamei a Deus. Eu esqueci de clamar a Deus no início. E aquilo me ensinou muito. Hoje, eu digo pra você, em nome de Jesus, se um fio de cabelo tá um pouquinho diferente do jeito que eu gostaria, eu já clamo a Deus logo. Eu posso estar bem, posso estar com saúde, posso estar tranquilo, eu clamo a Deus. Qualquer coisa que eu já clamo logo a Deus. Eu já vou logo apelando. Já clamo logo pra quem tudo pode, quem tudo faz. Sabe por quê? Porque pra honra e glória dele, em nome de Jesus, eu aprendi. Quanto mais rápido a gente busca a Deus, mais rápido ele entra, nós nos submetemos a ele e ele entra em ação e nos livra. E Davi sabia disso. E ó, ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Você vê, Deus podia não ter me livrado. Deus podia não ter cuidado de mim. Mas ele me livrou porque ele me quer bem. Pela graça e misericórdia dele. Versículo 20. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Ó, eu poderia estar vivo? Não. Eu tenho um crédito no céu? Não. Eu tô 100% justo? Não. Eu não tenho pecado nenhum? Não. Mas, ó, a minha consciência não me acusa. A minha consciência não diz que eu sou pecador, que eu busco pecado, que eu vivo uma vida de pecado. Pelo contrário, eu busco me desviar disso. Eu erro, falho. Mas quando eu erro, eu peço perdão. É o que Davi está falando. É o que Davi está dizendo. Conforme a minha justiça, Deus me tratou. Conforme a minha justiça, Deus teve misericórdia de mim. Conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio. Ó, o que importa é isso aqui, ó. Não agir como ímpio. Não haja como ímpio. Não viva como ímpio. Não viva do jeito que os ímpios vivam. Que os ímpios vivem. Não. Afastando-me do meu Deus. Não faço isso. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Olha, eu sou íntegro. Eu busco viver na linha. Busco viver na lei. Não busco me desviar. Pelo contrário, busco viver assim. Ponto. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Olha, toda a minha luta, toda a minha força tem sido para isso, para estar diante do Senhor correto. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ó, eu estou sendo recompensado por Deus porque Ele é bom. Porque por mim mesmo eu não tenho capacidade. Mas ó, a minha consciência não me ataca. A minha consciência não me acusa. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Você vê, isso aqui é muito bonito, porque assim, ó, a sua consciência sabe. Olha, eu não preciso dizer que determinada coisa é certa ou errada. Você sabe. Você sabe. A sua consciência tá aí. Claro que tem pessoas que não, que simplesmente ignoram a consciência e pronto. Mas Deus deu sopro de vida para todos e deu consciência. Lá no íntimo do seu ser, você sabe que determinada coisa é certa e que determinada coisa é errada. Escolhamos fazer o certo. Ponto. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas ao perverso reages à altura. Acabou. Acabou. Assim é. Deus é assim. Deus é justo. Salva os que são humildes, mas humilha os que são de olhos altivos. Olha, peça ao Senhor ajuda. Se humilhe perante o Senhor, porque Ele tudo pode. Não queira dizer eu posso, eu consigo, eu faço nada. Você não pode nada, você não consegue nada, você não tem nada. Bote isso na sua cabeça, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, e Ele é poderoso. Se Ele quiser, amém. Se Ele não quiser, amém. Glória a Deus, ponto. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. É o Senhor que me dá a vida. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Olha, as minhas trevas, Deus transforma em luz. Nós temos que pedir a Deus.
para estarmos na presença dele. Nós temos que pedir a Deus para toda a dificuldade, toda a aflição, toda a luta, tudo que a gente passa, a gente entregar a ele, para que ele nos mostre o porquê estamos vivendo aquilo. E se aquilo vale a pena viver ou não. Porque tem muita luta, muito problema que a gente entra e não vale a pena. Mas aqueles que valem a pena, Deus começa a nos dar amor. Deus começa a nos dar o compromisso. A gente pode fazer aquilo, pode não gostar de fazer aquilo, mas a gente entende a necessidade e a gente faz. E é isso que importa. Mais vale o filho fingir, mais vale o filho sincero, que diz que não vai fazer, mas faz, e busca estar na presença de Deus. Com muita luta, muita dificuldade, mas vai, do que o filho fingido. O filho que fala, tudo bem, pai, eu vou cuidar das suas coisas, vou estar lá, mas não vai. Então, mesmo que seja se arrastando, mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração e você sabe que é certo. Versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ela é um escudo para todos os que nela se refugiam. Acabou. Não tem para onde correr. A palavra de Deus é a nossa proteção. Ponto. Pois quem é Deus além do Senhor? Não há. E quem é rocha, senão o nosso Deus? Não há. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Acabou. É Ele que me fortalece. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Vergar um arco não é fácil. E um arco de bronze, então, é quase impossível. É muito difícil, é muito pesado, é muito forte. Mas, Deus me prepara. Para quê? Para eu estar firme para a batalha. Perceba, Deus não fala que Ele vai diminuir as batalhas, mas Ele fala que Ele vai nos fortalecer para lutarmos qualquer tipo de batalha e vencermos. Entendeu a diferença? Se a gente pedir a Deus, Deus, enfraquece meus inimigos, a gente está falando assim para Deus, Deus, eu não quero ter mais força, eu não quero crescer. Mas quando a gente fala para Deus, quando a gente pede a Deus, Ele falou que vai ser assim, Deus me fortalece, sabe o que acontece? Uma coisa que era um problema, era uma dificuldade para a gente, já não é mais. Nós nos fortalecemos nele, e ele é a nossa força. Versículo 35. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Você vê, Deus sai da habitação dele, Deus sai do céu para vir ao meu socorro. Que coisa linda. Deixastes livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Olha, Deus vai à nossa frente e faz com que o caminho esteja limpo, esteja livre, esteja tranquilo, esteja em paz. Para quê? Para que a gente possa correr, sem torcer nossos pés, sem torcer nosso tornozelo. Você vê que coisa linda. Deus prepara o caminho, Deus vai adiante e Deus prepara o caminho, limpa o caminho para que a gente possa andar, tranquilo, no terreno plano. É isso que Deus faz com a gente. Versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não pude levar e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Acabou. Deste-me força para o combate. Tá vendo? É Deus que nos dá a força. É Deus que nos fortalece. Acabou. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó. Pó que o vento leva. Pisoteei-os como a lama das suas ruas. Tu me livras de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações. E aqui no caso é literalmente o Messias falando. Isso aqui é o Messias que já é uma profecia direta a ele. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações. É Jesus. Olha, Jesus é literalmente o nosso cabeça. Jesus é literalmente o cabeça do homem. Jesus é literalmente o cabeça da igreja. Jesus é literalmente o cabeça de todo homem. Jesus é o cabeça, o nosso cabeça. E um povo que não conhece,
sujeita-se a mim. Literalmente isso. Nós não conhecíamos a Torá antes de Jesus. Nós não tínhamos acesso à lei do Senhor antes de Jesus. Nós não tínhamos acesso às bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó antes de Jesus. Nós éramos forasteiros. Nós éramos estrangeiros. Nós éramos gentios. Mas por causa de Cristo, de Jesus, nós temos acesso à lei do Senhor. Nós temos acesso às bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos acesso àquilo que foi prometido à humanidade, Cristo Jesus. Por causa de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Olha que bênção. E vamos continuar. Assim, me ouvem, me obedecem. Olha a gente aqui, ouvindo a lei do Senhor e obedecendo quem Deus é. São estrangeiros que se submetem a mim. Olha nós aqui! Aleluia! Olha a gente aqui, glória a Deus. Olha nós aqui, louvado seja o Senhor. Olha que bênção. Nós ouvimos a lei do Senhor e nos submetemos à lei do Senhor. Glória a Deus. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem de suas fortalezas. Nós temos coragem de viver de qualquer forma? Não. Nós temos coragem de viver conforme esse mundo? Não. Nós temos coragem de nos rebelar contra o Senhor? De maneira nenhuma. Nós queremos o quê? Nós queremos ter o Senhor como nossa fortaleza. Nós queremos ter o Senhor como nosso abrigo. Nós queremos ter o Senhor como nosso provedor. Nós queremos ter o Senhor como a nossa dependência. Isso muda tudo. Enquanto os maus não querem, enquanto os maus querem ser autossuficientes, enquanto os maus querem viver suas vidas, enquanto os maus querem viver seus caminhos, nós queremos nos submeter a quem Deus é. Nós queremos seguir o Senhor. Nós queremos, viver debaixo da fortaleza de Deus. Tremendo sair de suas fortalezas, amém. Que saiamos das nossas capacidades, que abandonemos a nossa força, que abandonemos a nossa possibilidade de viver essa vida. Não, eu quero viver conforme que o Senhor estabeleceu, ponto. Versículo 46. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus em quem meu favor, este é o Deus que em meu favor executa a vingança. A vingança pertence a Deus. Que a mim sujeita as nações. Cristo, que a mim sujeita as nações. Todas as nações estão submetidas a Cristo. Versículo 48. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Glória a Deus. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido. Olha aqui, o Messias. É bondoso com Cristo. Com Davi e com seus descendentes. Com Davi e seus descendentes para todo o sempre. Você vê, Deus deixa claro uma coisa. Eu jamais te esqueci. Eu jamais te abandonei. E eu jamais vou te abandonar. Por quê? Porque você é menino dos meus olhos. Você é minha pupila. E você está debaixo do meu refúgio. Fique em paz, porque quem cuida de você sou eu. É isso que Deus declara. É isso que Deus garante. E assim é. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, esse foi o nosso dia 134. Escreve aqui, Escreve aqui Davi, para eu saber que você chegou até o fim. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Se inscreve aqui para amanhã, dia 135, estarmos juntos aqui em nome de Jesus. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Jesus. E é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 135, em nome de Cristo Jesus. Amém.